Meus alunos, vamos concluir a resolução das questões de física da prova do vestibular do FRR 2019. Vamos para a última questão, que é a questão 35. A questão de eletromagnetismo, né? Aí nós vamos ter que relembrar os conceitos de campo magnético, força magnética, né? A questão diz assim: radiação alfa, também chamada de partícula alfa ou raios alfa, são partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio, né? Apresentam carga positiva, mais 2, e número de massa 4. Grave aí que a carga é positiva na radiação alfa. Na radiação beta, raios betas, ou partícula beta, são elétrons, partículas negativas, com carga menos 1 e número de massa 0. Lembre da carga negativa, né? O decaimento radioativo do urânio se dá da seguinte forma. Vocês têm aí o exemplo aí no slide, né? Considere que partícula alfa e beta, proveniente do decaimento radioativo do urânio, penetre perpendicularmente a uma região de campo magnético uniforme. Supondo que as partículas se propaguem na mesma direção e sentido, podemos afirmar. Aí nós temos as alternativas, né? E para resolver, vamos fazer a revisão sobre campo magnético. Coloquei para vocês aí o conceito de campo magnético, né? É a região em torno de um ímã, onde acontecem as interações magnéticas. Um ímã é assim representado por meio de vetor denominado indução magnética, né? Você vai ver essas linhas são da mesma forma que as cargas elétricas criam em torno delas um campo elétrico. O ímã cria em torno de si o campo magnético, né? Coloquei aí a figura para vocês darem uma olhada, né? E temos também, como a gente tem lá o campo elétrico uniforme, aqui a gente tem o campo magnético uniforme, né? Que é quando o vetor, indução magnética, apresenta características semelhantes, né? Isto é, quando possui a mesma intensidade, direção e sentido. Concluímos que no campo magnético uniforme, as linhas de indução são retas paralelas, igualmente espaçadas e igualmente orientadas, né? Coloquei o desenho para vocês aí no slide, né? Vocês dão uma olhada, você vê que as linhas saem do polo norte para o polo sul, né? Agora vamos ver o conceito de força magnética, né? Eu coloquei para vocês porque a gente vai precisar da força magnética para aplicar no problema ali. A força magnética eu coloquei para vocês assim: considerando que uma carga pontual Q com velocidade V é lançada em uma região onde existe um campo magnético uniforme B, passa a atuar sobre ela uma força magnética com intensidade dada pela seguinte equação, né? Então, a equação vai ser quem, pessoal? Força magnética, lembrando que força é dada em Newton, né? A carga, Qzinho, modo da carga é dado em Coulomb, né? A velocidade da carga elétrica, V, dado em metro por segundo, e B, o campo magnético, é dado em Tesla, né? E vai depender também do ângulo, né? Só que geralmente vocês estão acostumados a trabalhar com cosseno, aqui a gente vai trabalhar com seno do ângulo, né? Matematicamente tem como comprovar. E no caso do nosso problema, essas cargas são lançadas perpendicularmente ao campo uniforme, né? Perpendicularmente quer dizer o quê, pessoal? Que vai formar um ângulo de 90 graus. Se o ângulo é 90 graus, o seno de 90 graus é 1. Então vai só ficar quem? Força é igual a carga vezes V vezes B, né? Ou seja, a força é F, né? A carga é Q, a velocidade é V e o campo B. Certo. Então, olha só, pessoal. Quanto ao movimento da carga no campo magnético, você vai pegar uma partícula e lançar ali perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus, né? E a força magnética, ela vai agir como uma força centrípeta. Ela modifica apenas a direção da velocidade da partícula da carga, sem provocar variações em seu módulo. Aí desse módulo, né, a partícula ela passa a descrever no interior do campo magnético ali um movimento circular uniforme, um movimento curvilíneo, né? Pronto. O sentido, né, obtido, que é uma semicircunferência, geralmente a gente pode usar aí, a gente usa o conceito pela regra da mão direita espalmada aqui, ó, onde o dedo aqui, o polegar seria o vetor velocidade, né? Nossos dedos aqui unidos seria o nosso campo magnético, né? E para cima, se a carga for positiva, ó, tu tem a força magnética. Se a carga for negativa, o sentido dela é para baixo. Então, o que acontece? Quando você lança uma partícula eletrizada, ou com carga positiva ou carga negativa, em um campo
magnético uniforme, a velocidade ela permanece constante, né? Mas muda a sua trajetória, né? E com isso a gente vai verificar agora a nossa resolução da nossa questão, né? O que diz a nossa questão? Olha só. A letra A diz assim: ao penetrar a região de campo magnético, terão suas trajetórias alteradas em trajetórias com direções iguais. Não, a gente viu pela regra da mão direita, né? Que se a carga for positiva, o sentido é para cima, né? E para baixo, se for negativa, a carga o sentido é para baixo, né? Ela muda a trajetória, né? Letra B. Ao penetrar a região do campo magnético, não terão suas trajetórias alteradas. Altera, né? A letra C. Ao penetrar a região de campo magnético, terão suas trajetórias alteradas, em trajetórias com direções diferentes, né? Então, a gente já viu, né? Pela regra da mão direita, ó, que a gente vai ter aqui o vetor velocidade, que é o polegar, né? Os dedos, o campo magnético, a nossa força magnética, ela vai ser para cima quando a carga é positiva e vai ser para baixo quando a carga for negativa, né? Então, a nossa letra correta, a nossa alternativa correta aí é a letra C, né? Ao as partículas penetrarem o campo magnético uniforme, ao ser lançada perpendicularmente, elas vão manter a sua velocidade, né? A sua intensidade, mas mudarão o quê? A sua trajetória, né? Que diz a letra C, né? Ao penetrar a região de campo magnético, terão suas trajetórias alteradas em trajetórias com direções diferentes, né? E com isso, pessoal, resolvemos a nossa questão 36 da prova do vestibular UFRR 2019 e concluímos todas essas questões da prova de física, né? Até a próxima.